Então, gente, vamos dar continuidade ao assunto. Eu resolvi aqui fazer um vídeo pra gente encerrar esse assunto de conjuntos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. O primeiro conjunto inventado foi o conjunto dos números naturais. Ele foi criado devido à necessidade de fazer contas e seus integrantes são os números inteiros não negativos. Por que não negativos? Porque nesse, a gente vai estar assumindo o número zero como fazendo parte do conjunto dos números naturais. Então, a gente tem um subconjunto desses números naturais, que é o conjunto dos números naturais sem o zero. Por isso que tem esse asterisco na frente do símbolo de naturais. Além dele, nós temos os inteiros. O conjunto dos números inteiros, z, é representado por z igual a infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, veja aqui, para o nosso lado esquerdo, nós temos os números negativos e para o nosso lado direito, nós temos os números positivos. Destacamos os seguintes subconjuntos dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, pois se você observar, a partir do zero, todos os números que aparecem aí são números naturais. Então, por isso que nós dizemos que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Além deles, nós temos o conjunto dos números inteiros sem o zero, que é representado dessa forma aí, que a gente já sai do menos 1 para o 1 direto. E uma observação, na verdade o zero não é um número natural, pois ele, por si só, não serve para contar, que é a principal função dos números naturais, porém optamos por mantê-lo no conjunto dos números naturais. É uma convenção deixar esse zero no conjunto dos números naturais em todos os livros, ou pelo menos na maioria deles, do ensino médio. Além disso, a gente pode sistematizar a comparação entre números inteiros. Vamos pensar no seguinte: quando comparamos dois números inteiros negativos, como definir qual é o maior deles? O número maior sempre vai ser aquele que está mais próximo do zero. Nesse exemplo aí, eu coloquei menos 3 e menos 1. Então, menos 1 está mais próximo do zero. Logo, ele é maior que menos 3. Agora, se forem números positivos, como definir quem é maior? Veja que quanto maior, mais distante do zero. Ou seja, nesse caso, o 3 é maior que 1. Sendo um positivo e o outro negativo, como definir quem é o maior? Veja que sempre serão maiores os números positivos, certo? Então, se a gente tiver um número positivo e outro negativo, o positivo sempre vai ser maior. Além disso, sendo um negativo e outro nulo, qual é maior? O nulo sempre vai ser maior. Lembra que, quanto mais próximo do zero, maior é o número negativo. Essa lógica também segue isso. Então, o número zero é maior que qualquer número negativo. Além disso, sendo um número nulo e o outro positivo, qual é maior? O positivo sempre vai ser maior que o nulo. E aí a gente vem para algumas operações com números inteiros. Aqui a gente tem o jogo de sinais na multiplicação e divisão. Veja que quando nós temos sinais iguais, o valor resultante nessa multiplicação ou divisão sempre vai ser positivo. Por exemplo, 1 vezes 2, nós temos dois números positivos. 1 vezes 2 dá 2. Agora, se eu tenho menos 2 vezes menos 7, o resultado vai ser quanto? Vai ser mais 14, porque eu tenho dois números que são negativos. É aquele famoso joguinho de sinal. Menos com menos que dá o quê? Mais. Só que quando nós temos sinais diferentes, o sinal resultante sempre vai ser negativo. Então, se eu tenho menos 2 vezes menos 7, vai resultar em menos 14, porque menos com mais dá menos. E aí a gente faz a multiplicação. Isso ocorre também na divisão, é uma regra válida. Porém, quando nós temos a soma e a subtração, quando nós temos sinais iguais, nós somamos os valores e repetimos o sinal. Isso ocorre, por exemplo, quando eu somo 1 mais 2. Ambos são positivos, então eu deixo o sinal positivo no resultado e somo os valores. 1 mais 2 dá 3. Se forem negativos, vai seguir da mesma forma. São dois sinais negativos, beleza? Então eu vou repetir o sinal e somar os valores. Então vai ficar menos 3. Agora, se os sinais são diferentes, a gente subtrai os valores, certo? O maior menos o menor, e conserva o sinal do número com maior módulo. Ou seja, vamos lembrar o que é módulo de um número. O módulo de um número é quando a gente coloca entre travessões. E esse número, se ele é negativo, ele sai positivo. Se ele é positivo, ele permanece positivo. Então, veja que a gente não vai estar analisando o número com o sinal. A gente vai estar analisando apenas o número, tá? Então, veja que se eu tenho menos 2 mais 7, quem é o número maior? É o número 7. Então, vai permanecer o sinal do número 7. Então, a gente faz 7 menos 2 dá 5. Mesma coisa
nesse exemplo de baixo, eu tenho menos 7 mais 2. Veja que o 7 é maior que o 2. Então, vai permanecer o sinal do 7, que é o quê? Menos. Então, vai ficar menos. E a gente faz a subtração de 7 menos 2, que dá 5. Então, nesse caso, nós temos menos 5. Então, veja que a gente utilizou os mesmos números, mas quem fez a diferença foi quem? Foi o sinal. Vamos seguir para os números racionais. Ao acrescentarmos as frações não aparentes positivas e negativas ao conjunto dos números inteiros, obtemos o conjunto dos números racionais, que, assim, por exemplo, são números racionais. O 0, o mais ou menos 1, o mais ou menos 1/2, o mais ou menos 1/3, mais ou menos 2, mais ou menos 2/3, mais ou menos 2/5 e assim sucessivamente. Então, observe que todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B, com A pertencente aos inteiros, B pertencente aos inteiros também, só que B tem que ser diferente de 0. Então, veja os exemplos. 2, eu posso escrever 2 como uma fração, onde meu numerador é o número 2 e meu denominador é o número 1. Deixa de ser racional por isso? Não. Mesma coisa, eu posso escrever o número menos 3 como sendo uma fração com o menos 3 no meu numerador e meu denominador sendo o número 1. Então, veja que são várias formas de reescrever um número que é inteiro na forma de um número racional. Então, por isso que os números inteiros também são números racionais. E aí, a gente tem a representação de decimal dos números racionais. Dado um número racional A sobre B, onde B é diferente de 0, sua representação decimal é obtida dividindo-se A por B. Então, podendo resultar em decimais exatos e finitos. Então, veja o exemplo. 1 sobre 2. Quando a gente divide 1 sobre 2, a gente obtém 0,5. Então, é um decimal finito, que tem fim. Então, além dele, nós temos aqui esse exemplo de 13 dividido por 20. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos obter que é 0,65. É um decimal finito. Porém, a gente tem como representar os decimais finitos, fazer transformações. Para transformar de fração para decimal é bem simples. É efetuando a divisão assim como eu mostrei aí. Então, dividindo 1 sobre 2, a gente obtém 0,5. Já transformando de decimal para fração, a gente tem que lembrar do seguinte. A gente vai escrever o número que nós temos, 63, no nosso numerador, e dividir por um múltiplo de 10. No caso, seria quanto? Veja que a gente vai colocar o número 1 e a quantidade de casas após a vírgula, a gente vai acrescentar em zeros. Então, se eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, por isso que a fração é 63 sobre 100. Só que além desses decimais finitos, nós temos a representação dos decimais periódicos ou dízimas periódicas infinitas. Por exemplo, nós temos 5 sobre 9. Se a gente efetuar essa divisão, nós vamos obter 0,5555, onde o período é o número 5. Mesma coisa aqui, a gente tem a divisão de 4 sobre 33. Nós temos que o resultado é 0,12, 12, 12, 12 e assim até o infinito. Então, veja que o período, nesse caso, é o número 12. Essas duas dízimas aqui, nós classificamos elas como simples, porque só apresentam o período nelas. Agora, quando uma dízima periódica é composta, ela apresenta um número que não se repete, que não faz parte do período da dízima. Por exemplo, 1 sobre 45. O resultado dá 0,022222 até o infinito. Então, veja que o período é o número 2. Porém, eu tenho um número, que é o 0, que não se repete. Então, por isso que ela é classificada como dízima periódica composta. E aí, quando a gente precisa transformar dízimas periódicas em frações, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai encontrar a fração geratriz. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um número que não se repete junto ao que se repete, no caso sem a vírgula, tirar dele um número que não se repete e depois dividir um algarismo 9 para cada algarismo do período e um algarismo 0 para cada algarismo que não se repete após a vírgula. Meu Deus, o que é isso? Vamos aqui para um exemplo. Veja que eu tenho 0,666. É uma dízima periódica simples. Então, nas dízimas periódicas simples, é mais fácil de entender o raciocínio. A gente vai pegar o período, que nesse caso é quanto? É o número 6. Vai colocar no nosso numerador. E no nosso denominador, a gente vai colocar um algarismo 9 para cada número do período. Nesse caso, eu só tenho 1, que é o 6, que é o meu período. Então, eu vou colocar o número 9 aqui embaixo. Beleza? Já fiz. Mesma coisa aqui nessa de baixo. Eu observo aqui que minha dízima, ou seja, meu período aqui é 47. Então, veja aqui, eu vou colocar o 47 sobre que número? Veja que eu tenho 2 algarismos no meu período. Então, eu vou colocar
dois números 9. E já encontrei a fração geratriz da minha dízima periódica. E essa daqui, ó, 1,777. Novamente, eu vou olhar para o meu período. Meu período é 7, então eu vou pegar ele, colocar no meu numerador e dividir por 9, porque, novamente, eu só tenho um algarismo no período. Agora, o que é que eu faço com esse 1? Eu somo. Se fosse 2, eu somava 2. Se fosse 3, eu somava 3. Então, isso aqui vai depender do valor que está à frente da minha dízima periódica. Então, fazendo a soma aqui, eu vou obter a 16 sobre 9. Agora, quando a dízima periódica é composta, o que é que eu tenho que fazer? Vamos seguir aquele esqueminha lá. Eu vou pegar o número que não se repete junto do que se repete, ou seja, do período. Então, nesse caso é 98. Dele, eu vou tirar o número que não se repete, no caso 9, sobre um 9 para cada número do período, nesse caso é apenas um 9, mais um 0 para cada número que não se repete após a vírgula. Ou seja, só tem o número 9, eu só acrescento um 0. Então, nesse caso, vai ficar 98 menos 9 dá 89 sobre 90. Se der para simplificar, você pode simplificar, não tem problema nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Veja que eu tenho 252, que é o número que não se repete, e o número que se repete é o 8, eu coloco em seguida. Menos o número que não se repete, que nesse caso é o 252, sobre um 9, mais quantos zeros? Mais 2 zeros, porque veja que após a vírgula eu só tenho dois números que não se repetem. Efetuando essa subtração, eu vou obter o seguinte: 2.276 sobre 900. Se você quiser fazer a simplificação, pode fazer, não tem problema. E por fim, esse último exemplo, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai pegar o número que não se repete mais aquele que se repete, ou seja, 156 mais o acrescido do 32. E tirar desse número resultante aquele valor que não se repete, no caso 156. Tudo isso sobre... Veja que nosso período tem dois algarismos, então eu vou acrescentar 2 noves e vou ver quantos algarismos eu tenho após a vírgula que não se repetem, no caso são 2, então eu vou acrescentar 2 zeros. Então, fazendo essa subtração, eu vou obter aqui 15.476 dividido por 9.900. Novamente, se quiser fazer a simplificação, pode fazer. Aqui nós temos também os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos na forma de uma fração com termos inteiros. Eles compreendem dízimas não periódicas. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 56 até o infinito. Então, veja que todas as raízes não exatas são números irracionais. Além delas, nós temos o número π, que é um número muito importante para o estudo na trigonometria, por exemplo, e no estudo dos círculos. E por fim, nós temos os números reais, que resultam da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, nós obtemos o conjunto dos números reais. E aí a gente tem um esqueminha. Veja que os números naturais fazem parte de Z, assim como Z é uma parte de Q e assim como Q é uma parte de R. Então, veja que os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros, que estão contidos dentro dos números racionais, que estão contidos dentro dos números reais. Além disso, I é uma parte de R, e assim indicamos que I está contido nos reais, assim como Q e I não têm elementos em comum. Então, veja que nós temos o conjunto dos números racionais e nós temos o conjunto dos números irracionais. Eles não têm elementos em comum. Por isso, a gente diz que a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto vazio, ok? E eu espero que tenha ficado claro, minha gente. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Por hoje é só.